essa dúvida de voltar com aquele super Ministério da Economia ou manter, por exemplo, como você citou agora, uma divisão entre fazenda e planejamento? Então você acha que é ok manter o Lula? Não é ok manter o Lula. Não é ok manter o Lula porque o próximo presidente ele vai colocar 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, a era de ouro dos filhotes soviéticos está sendo varrida do mapa. A decisão de Alexandre de Moraes que proíbe Jair Bolsonaro de receber visitas por 30 dias inviabiliza a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao ex-presidente. Meus amigos, uma mentira repetida 1000 vezes não se torna verdade. Torna-se um sistema. A filha do ministro Alexandre de Moraes também trabalhou para o Banco Master. Que coisa, hein? Toda a maldade lançada se voltará contra você, Alexandre de Moraes. Saiu hoje na coluna da Bela Megali no Globo de que a decisão do Moraes de impedir o Flávio Bolsonaro de visitar o seu pai, Jair Bolsonaro. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao STF que o presidente jamais soube que a carta de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro seria divulgada publicamente e que não houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia. Você está sentado? Então deita. Olha só essa bomba. Eu vou te mostrar agora o que pode estar por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes que proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas até depois das eleições. Trump foi direto na jugular. Você não pode ser leal a Karl Marx se você quer ser leal à América. Acabou para Moraes. André Mendonça reúne maioria na segunda turma do STF e Jair Bolsonaro recebe. Essa dúvida de voltar com aquele super Ministério da Economia ou manter, por exemplo, como você citou agora, uma divisão entre fazenda e planejamento? Então, tem a ver com a estratégia, né? Então, eu acho que o governo, quando você pegar o que era o plano anterior, era um binômio de reformas macro para ajuste das contas e reformas microeconômicas para promover competitividade, produtividade, redução do custo do Brasil. O PT produziu um abismo de desigualdade tão grande e um buraco que, se você faz essas reformas para promover investimento, investimento gera renda, emprego gera renda, a população não alcança esses empregos mais. Hoje, pelo menos 100 milhões de pessoas no Brasil têm renda familiar de até R$ 3.500, Yuri. Hoje, mais da metade da população adulta do Brasil não tem ensino médio completo. Então, as pessoas não estão nem capacitadas para encontrar esses empregos, ainda mais na era da tecnologia e da inteligência artificial. Há 4 anos atrás, quando a gente saiu, no governo do presidente Bolsonaro, que fez o 5G, que fez a plataforma GovBR e botou o serviço na palma da mão, que fez o Pix, né? O Pix foi uma iniciativa do governo Jair Bolsonaro, né? Junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e que democratizou completamente. A pandemia bancarizou o brasileiro e o Pix democratizou o acesso. Como é que você continua esse caminho da prosperidade? Inserindo essas pessoas nos mercados. Para isso, você precisa capacitar, você precisa facilitar a abertura do negócio, você precisa dar acesso a crédito, você precisa botar a tecnologia na palma da mão. Então, eu acho que a realidade atual, ela tem um eixo e uma prioridade de mobilidade e ascensão social muito grande, né? O PT, nesses últimos, dos 18 anos que governou, perpetuou as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder. Então, você olha o que foi feito nesse caminho, né? 5G, Pix, liberdade econômica, abre o seu negócio, GovBR, 4 mil serviços na palma da mão, o cara faz uma prova de vida do INSS, ele tira a carteira de trabalho. Isso é eficiência de tempo para o cidadão. Para a mulher, então, nós, assim, que aí equilibra prato mais ainda. Então, eu acho que, desde o início das minhas conversas com o Flávio, a Dani está me ajudando em mobilidade social. Eu rodei o Brasil pela Caixa, conheci um Brasil profundo. A história das pessoas me transformou como pessoa e como propósito, e por isso tenho tanta vontade de me engajar agora. E aí, quando a gente define essa estratégia, a gente tem que ver qual é a melhor estrutura ministerial, e esse debate a gente ainda não fez para chegar num desenho ótimo, né, final,
A gente já tomou a decisão que enxuga e dá para enxugar para pelo menos 20 a 25, né, dos quase 40 atuais. Mas, assim, a estrutura tem que refletir as prioridades de governo, tá, Yuri? É isso. A âncora fiscal, só desculpa, qual seria a âncora fiscal, então? A exata não está escrita a PEC ainda, tem um grupo escrevendo. Mas vai ser baseado em gastos ou em Acho que um pouco dos dois. Mecanismos de controle da trajetória e... Então você acha que ok manter o Lula? Não é ok manter o Lula. Não é ok manter o Lula porque o próximo presidente, ele vai colocar 4 ministros no Supremo Tribunal Federal. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, e se alguém aposentar antes, estou falando de 5, hein? Você muda a configuração desta corte que deixou de ser Supremo já há algum tempo. Então, o mal maior não é tirar o PT. Tirar o PT é um dos itens, porque a administração deste país está aos frangalhos e tende a piorar. Mas qual é o objetivo maior dessa eleição? Daquele que sagrar-se vencedor e tiver algum compromisso para com o Brasil. Do meu humilde ponto de vista, o que falta aos candidatos é trazerem nomes para o Supremo Tribunal Federal. O que o Brasil precisa saber é qual compromisso tem para com a restauração da supremacia, da legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal, que deixou de ser um poder técnico e passou a ser um poder político de 5ª categoria, onde a ralé do mundo jurídico passa a ter a última palavra correicional sobre teses de pessoas mais versadas em direito do que elas. O Supremo passou a ser Supremo apenas porque tem a placa de Supremo na porta, e nada mais. Então precisa se tirar o PT, não apenas para se tirar o PT, que faz uma administração ruim, faz uma administração discriminatória, faz uma administração mentirosa, faz uma administração que só não pode ser chamada de criminosa porque nós não temos juízes para julgá-los. Então nós devemos chamar de suspeita, do ponto de vista da lógica matemática. Mas o PT, ele deve sair para que o PT não mantenha o status quo, o estado atual das coisas no Supremo Tribunal Federal, ou o que é pior, piore o estado atual da coisa. Porque na democracia brasileira, inaugurada pela Constituição de 1988, quando, em sua vasta obra de artigos, e também em alguns livros, Roberto Campos, o avô, não o Roberto Campos Neto, Roberto Campos, ele assinalava a seguinte questão: a Constituição de 88, a nova Constituição, essa Constituição que querem aprovar, vai constituir o Brasil num paraíso dos causídicos. Portanto, há que se tirar o PT para que o STF recupere a sua legitimidade, que é a sua supremacia, que é a sua composição de juízes com verdadeiro e intotável saber e reputação ilibada. Então, para mim, falta demais quem chegue com uma proposta para o Supremo. E terminando essa longuíssima digressão que eu fiz por conta da Michelle não ser mais candidata e da fala do Felipe Monteiro de que a direita não teria mais candidato, eu digo, não é a direita que tem candidato ou não. Quem mora no Distrito Federal tem um candidato compromissado com a restauração da legitimidade, agora pré-candidato. Não sei se a candidatura vai vingar, faz tempo que não falo com ele, mas sei que é pré-candidato. Mas tem o doutor Sebastião Coelho, que é o único. Eu não vejo em Michelle Bolsonaro um Brasil melhor no Senado. Eu não vejo em nenhum candidato do Distrito Federal do Senado um Brasil melhor, a não ser na figura do doutor Sebastião Coelho. E aqui eu rendo as minhas homenagens a este homem que abriu mão da magistratura para seguir um ideal. O ideal da esquerda? Não. O ideal da direita? Não. O ideal do centro? Não. O ideal da fama? Não. O ideal do enriquecimento? Longe disso. O ideal da justiça. Então pensem no doutor Sebastião Coelho com carinho. Meus amigos, a era de ouro dos filhotes soviéticos está sendo varrida do mapa. Marco Rubio, em uma ofensiva articulada com o Departamento de Estado, declarou guerra ao terrorismo político da extrema esquerda, proibindo vistos para qualquer pessoa ligada a grupos como a Antifa ou organizações aliadas. O recado é direto: quem financia, incita ou participa de grupos que destroem a civilização não é mais bem-vindo ao solo americano. E preste atenção, o que começou como uma estratégia de segurança em Washington já reverbera como um terreno político no Brasil. Se a restrição se estender a grupos como o MST, cujas táticas de ocupação e violência espelham a cartilha radical combatida por Rubio, a narrativa de luta social de Brasília desmorona. O visto americano virou artigo de luxo proibido para quem cultiva o caos. O pânico nos corredores do poder é real. O desespero da esquerda brasileira já começou. O Lula, que agora tenta se pintar de centro para sobreviver ao isolamento, já vê sua base ideológica encurralada. Prepare-se para o espetáculo da hipocrisia. Em breve veremos radicais como Érica Hilton e Wagner Moura, Boulos e Janones, e este último que acabou de declarar
declarar estar pronto para morrer e exterminar o bolsonarismo, se autodeclararem conservadores da noite para o dia, apenas para manterem suas portas abertas ao Ocidente. Eles sabem que o mundo civilizado não tem mais espaço para a cinza do comunismo. O cerco fechou, a máscara caiu e os revolucionários de iPhone agora lutam desesperadamente apenas para conseguir um carimbo no passaporte antes que o jogo acabe de vez. Agora, blinde a sua mente e se regozije. A decisão de Alexandre de Moraes, que proíbe Jair Bolsonaro de receber visitas por 30 dias, inviabiliza a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, ao ex-presidente. A defesa havia pedido autorização para Bolsonaro receber Milei em casa no próximo sábado 25, às 16 horas. Milei iria acompanhado do ministro de Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, da secretária-geral da presidência, Karina Milei, e de um intérprete. Durante 30 dias, ninguém poder visitar, fora médicos, fisioterapeutas e advogados, o Bolsonaro. Fora isso, ninguém. Aliás, eu quero ver como vai ser com o Javier Milei, porque ele está prevendo vir para o Brasil no dia 25, na convenção do PL. Eu quero ver para os olhos internacionais, até é bom lembrar disso, está prevista a visita do Javier Milei, presidente da Argentina, ao Flávio Bolsonaro, a convenção do PL, que vai ser realizada no próximo dia 25. E o próprio presidente argentino Milei disse que quer visitar o Bolsonaro. O Moraes não vai deixar? O Lula visitou a Cristina Kirchner. Visitou, que está presa em regime domiciliar, está presa na Argentina. Visitou, fez foto, pediu liberdade dela, disse que era, enfim, foi assim, corrupta, tá? Condenada por corrupção lá na Argentina. Como o Lula foi condenado por corrupção no Brasil. Tava lá o Mauro Vieira, o chanceler, que cometeu crime de responsabilidade mais uma vez essa semana, não indo lá na Credem, que nós convocamos. Eu quero ver como é que vai ser isso agora. Me explica, Alexandre de Moraes. O presidente argentino não vai poder visitar o amigo e principalmente ex-presidente brasileiro na sua casa? Está proibido por essa decisão aqui? Como é que vai ficar aos olhos do mundo o Lula ter ido visitar a Cristina Kirchner sob regime de prisão domiciliar, presa por corrupção, está em casa cumprindo pena? O Lula pôde, fez foto, deu entrevista, tá junto com o Mauro Vieira. O Bolsonaro não vai poder nem receber o Javier Milei? Vamos deixar essa pergunta no ar. Alexandre de Moraes vai querer ser ainda mais visto como pária que é internacionalmente. Cada vez vai se afundando mais e afundando junto com ele a nossa democracia. Meus amigos, uma mentira repetida 1000 vezes não se torna verdade. Torna-se um sistema. E o mito da infiabilidade das urnas globais acaba de ser pulverizado pelo homem mais vigiado do planeta. Donald Trump subiu ao palanque não para contestar uma eleição, mas para sepultar a ilusão de segurança na maior democracia do mundo. Preste atenção, porque a porta foi aberta e o Estado profundo não tem como fechar. Enquanto no Brasil o debate sobre as urnas virou um assunto proibido, criminalizado pela esquerda para manter o rebanho em silêncio, Washington foi inundada por relatórios oficiais da própria agência de cibersegurança do governo. O pesadelo técnico é real, cirúrgico e está documentado. Agora, olha o tamanho do buraco. Softwares vulneráveis das caixinhas mágicas permitiam que o código de segurança fosse clonado e os dados de votação fossem integralmente sobrescritos. É a mesma engenharia teórica que assombra a nossa vizinha Venezuela com as urnas da Smartmatic. Mas a podridão interna vai além. A Auditoria Federal escancarou a contaminação dos cadastros, onde mais de 278 mil não cidadãos foram registrados ilegalmente para votar. E na Geórgia, o absurdo de 42 mil mortos cujos nomes misteriosamente assinaram as folhas de votação. E fica ainda pior, junte isso ao descontrole absoluto do voto pelo correio e a falta crônica de exigência de uma simples identidade válida na votação. O sistema foi desenhado para ser frágil. Ao exigir o Save American Act, Trump colocou todo o mecanismo global em xeque. Se as urnas da maior potência do planeta operam nessa escuridão técnica, a farsa acabou. Ou o voto é blindado com identificação
codificação rígida ou a democracia é apenas uma peça de teatro controlada por quem dita as regras nas sombras. Agora eu pergunto, será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender Trump por questionar o sistema eleitoral? Meus amigos, a porta que foi aberta não se fecha mais. Agora blinde a sua mente. Filha do ministro Alexandre de Moraes também trabalhou para o Banco Master. Que coisa, hein? Toda a maldade lançada se voltará contra você, Alexandre de Moraes. Você tá aí perseguindo e atacando o filho do Bolsonaro, né? E hoje a sua filha é matéria de capa de alguns jornais, né, que tem coragem de mostrar isso aqui, como eu terei coragem de mostrar e falar sobre do que se trata. Já vou pedir para você deixar curtida aí nesse vídeo, comentário com a bandeirinha do Brasil se você quer o impeachment do Alexandre de Moraes, assim como eu, e já me seguir também. Vou deixar aí para você me seguir, porque aqui eu tenho coragem de falar o que precisa ser dito, doa a quem doer e enfrentar esse sistema podre que domina o Brasil, né? Mas olha só o que diz a matéria de hoje. Master consultou o escritório da família Moraes sobre a operação com fundos de previdência. Gente, isso aqui é uma bomba, tá? Mas vamos lá. Parecer do escritório Baixo de Moraes apontava que o Master estava apto a captar recursos do regime próprio de previdência social. E nesse parecer, olha só que lindo, ó, um parecer assinado em julho de 2024, vou subir aqui para ficar mais fácil para vocês verem, por 3 advogadas da banca da família Moraes, entre elas uma filha e uma cunhada do ministro. Então quer dizer que a sua filha também atuava para o Banco Master, né, Alexandre de Moraes? Que coisa, hein? Então era um negócio em família, né? Muitos milhões, né? Acho que dava para bancar a família toda. Mas o grande problema aqui é que esse parecer viabilizou que o Banco Master fizesse uma gigantesca fraude relacionada aos regimes de previdência. Sabe essas previdências aí dos municípios, dos estados que colocaram dinheiro lá achando que o dinheiro ia render, né? Porque a promessa era de rendimento acima da média, né? E acabaram colocando o dinheiro lá e esse dinheiro foi embora. E aí esses regimes acabaram ficando no prejuízo. Aconteceu isso com vários municípios, vários estados que pegaram esse dinheiro dos servidores, né, que é para a aposentadoria desses servidores, e colocaram no Banco Master. O dinheiro foi embora. E quem deu o parecer para falar que podia sim fazer essa captação? Justamente o escritório da família Moraes, e um parecer assinado pela filha do Alexandre de Moraes. É muita coisa que tá aí, hein? É muita coisa que tá aí. Essa é uma explicação para você entender o tamanho do rombo e o tamanho do envolvimento desse ministro, que em 2027 terá que ser retirado do Supremo Tribunal Federal. Já deveria, né, ser retirado. Mas vamos fazer a nossa parte para que em 2027 aconteça. Saiu hoje na coluna da Bela Megali no Globo de que a decisão do Moraes de impedir o Flávio Bolsonaro de visitar o seu pai, Jair Bolsonaro, está levantando desconfiança no clã Bolsonaro, está levantando desconfiança nos filhos do Bolsonaro de que esteja em curso uma aproximação entre Michele Bolsonaro e Moraes. A suspeita é de que o despacho do Moraes relacionado à carta que foi lida pelo Flávio teria sido uma, aspas, da coluna da Bela Megali, jogada para ajudar a ex-primeira-dama Michele. Bom, o ponto aqui é que a Michele, por conta dessa carta, dessa decisão do Moraes, teria se tornado a única interlocutora possível entre o Jair Bolsonaro e o mundo, já que o Flávio, que foi eleito pelo Bolsonaro como seu porta-voz, já não pode mais falar com o pai e não pode transmitir mensagens do pai. O ponto, meus caros, em relação a Michele, é que até agora, na direita como um todo, sobretudo no clã Bolsonaro, não desceu bem o tal do vídeo desabafando, e porque o desabafo foi programado, ninguém desabafa com teleprompter, com o cenário armado, não é? Outra coisa que também não desceu até agora é
o fato da Michele ter chamado o Moraes de irmão em Cristo. Lembram-se disso? Irmão em Cristo. Irmão em Cristo, uma pinóia, não é? Bom, e também tem um ponto aqui que aí esse me chama a atenção, que é o fato de que o Moraes não adotou a mesma medida que adotou contra o Flávio quando a Michele Bolsonaro veio a público dizer que o Bolsonaro estava pedindo que os ataques contra ela cessassem. Ora, se o Flávio não pode transmitir por carta a mensagem do pai, a Michele também não deveria poder transmitir para o público a mensagem do Bolsonaro de que os ataques contra ela parassem. Então, por que as medidas são diferentes em relação a uma e outra coisa, se as coisas são a mesma do ponto de vista jurídico? Por que o Moraes não impediu também, ou não quis punir o Bolsonaro, ou não quis impedir a Michele de sabe-se lá o que, quando essa mensagem foi por ela transmitida? Portanto, esse combo de coisas leva a essas desconfianças que eu menciono aqui, que a coluna da Bela Megali traz. O ponto é o seguinte: acho muito difícil que a Michele esteja voluntariamente se aproximando do Moraes, confesso a vocês, mas acho bastante possível que o entorno da Michele, porque existe um entorno da Michele, que está querendo criar uma dissidência. Você está sentado? Então deita. Olha só essa bomba. Eu vou te mostrar agora o que pode estar por trás dessa decisão do Alexandre de Moraes, que proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas até depois das eleições. Seria coincidência? Exatamente no mesmo dia que Donald Trump deu um pronunciamento dizendo que urnas eletrônicas não são confiáveis, vem essa decisão do Moraes proibindo repentinamente, pela primeira vez na história do Brasil, que Jair Bolsonaro receba qualquer visita até depois das eleições. Donald Trump disse que as eleições na Venezuela foram manipuladas e estão sendo manipuladas pelas urnas eletrônicas desde 2012. Tá, Jeffrey, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Trump falou da Venezuela, das urnas eletrônicas da Venezuela. Pois é, e é isso que eu vou mostrar para vocês que ninguém percebeu. A empresa que está por trás das urnas na Venezuela se chama Smartmatic. E olhe só isso daqui. Essa empresa já trabalhou nas eleições no Brasil. O próprio TSE já disse que entre 2012 e 2016, a Smartmatic participou de contratos com o TSE para serviços de apoio técnico e operacional, com recrutamento e treinamento de equipes, testes funcionais, manutenção, limpeza, preparação de urnas e serviço de conexão de dados e voz. Mas o TSE disse que, apesar de tudo isso, essa empresa nunca atuou nas eleições no Brasil. Aí você entra no site dessa empresa. Essa empresa se vangloria de atuar nas eleições e nas urnas no Brasil. Coincidência ou não, essa decisão do Moraes calando Jair Bolsonaro, coisa que não fizeram com Lula, nem com Adélio Bispo, foi exatamente no mesmo dia desse pronunciamento do Trump. E nem precisamos falar de urnas para concluirmos estar havendo já favorecimento para o Lula. Essa decisão do Moraes calando Bolsonaro, proibindo que ele receba visitas até depois das eleições, é a maior interferência no pleito eleitoral do Brasil da nossa história. O que você achou dessas coincidências todas? Eu quero ouvir você. Comente aqui. Um grande e forte abraço a todos. Trump foi direto na jugular. Você não pode ser leal a Karl Marx se você quer ser leal à América. Mas Washington não ficou apenas no discurso de palanque. Eles decidiram criar uma coalizão internacional de ferro contra esses movimentos, mirando diretamente no Foro de São Paulo, no grupo de Puebla e nas células da Antifa. O secretário de Estado Marco Rubio assumiu a missão e convidou oficialmente mais de 60 países para um grande evento de repressão à extrema esquerda. E aqui entra o cavalo de Troia espetacular, a jogada de xadrez que a velha mídia nacional está tentando esconder. Marco Rubio enviou um convite nominal, carimbado e direto para o governo brasileiro, liderado pelo atual líder do Foro de São Paulo na América Latina. Lula é o nome dele, já gritava o Geraldo Alckmin. Lula! Lula! Vocês lembram? Bom,
porque a Casa Branca convidaria o ícone máximo da esquerda latino-americana para um evento destinado a destruir a própria esquerda. Preste atenção na genialidade do xadrez tático. Há poucas semanas, o presidente Lula viajou para a Europa, na tentativa desesperada de vender uma imagem moderada para o mercado financeiro e para os líderes de centro. Ele teve a audácia de declarar diante dos microfones europeus: "Eu nunca fui de esquerda, companheiro, eu nunca fui esquerdista", dizia ele. Ele tentou vestir a pele de um social-democrata inofensivo, acenando até para eleitores de direita, chegando a fazer piadas sobre votar no número 22 de Flávio Bolsonaro. Ele achou que o teatro havia funcionado, mas os ouvidos da inteligência americana captaram a farsa e o Donald Trump devolveu o blefe na mesa. Se você diz que não é de esquerda, então venha para os Estados Unidos, junte-se à nossa coalizão e nos ajude a combater a extrema esquerda. Combata o Foro de São Paulo conosco. É o checkmate absoluto desenhado para desmascarar o camaleão perante o mundo. E isso, meus amigos, deixa o Palácio do Planalto em pânico. O Lula foi colocado numa ratoeira. Se ele aceita o convite e senta à mesa de Trump, ele comete alta traição contra a própria base. Ele destrói o capital político de décadas, humilha a militância do Foro de São Paulo e joga no lixo a narrativa anti-imperialista. Ele teria que, simbolicamente, mandar prender figuras como José Dirceu, que vive flertando com golpes. Mas se ele recusa o convite para manter a pose ideológica, ele cai na verdadeira armadilha. Ele se declara formalmente um aliado do eixo extremista e um inimigo oficial da maior superpotência econômica e militar do planeta. Acabou para Moraes. André Mendonça reúne maioria na segunda turma do STF e Jair Bolsonaro recebe. A melhor notícia do ano. A partir de hoje você é um homem livre e o Brasil precisa de você. O Brasil não esperava por isso tão cedo. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, os dois indicados por Bolsonaro na segunda turma do STF, conseguiram o que parecia impossível. Trouxeram Luiz Fux para o seu lado e formaram maioria para analisar a revisão criminal do ex-presidente. Com 3 votos garantidos, a defesa de Jair ganhou o fôlego que precisava. Os advogados apontam erro legal, irregularidades nas provas e questionam a delação de Mauro Cid. Alexandre de Moraes assiste a tudo sem poder interferir, já que o caso saiu completamente do seu alcance. Lula entrou em silêncio absoluto e o Planalto apaga as luzes. Nos bastidores, Flávio Bolsonaro já articula os próximos passos e os patriotas estão na torcida pelo maior reviravolta da história política do Brasil. A volta histórica de Jair Bolsonaro para o centro das atenções novamente. O próximo capítulo dessa história pode mudar o país de vez. Para você, Jair Bolsonaro vestirá a faixa presidencial do Brasil de novo no ano que vem?